E aí vem aquela vinheta, né, Ronald? Enquanto isso, na sala de justiça. E tem aquela. A voz, né? Tinha uma voz bem característica, né? Que falava isso, né, Zaida? Enquanto isso, na sala de justiça. É o mesmo Mais que. ou menos. Perfeito. Essa entonação, né, perfeito, Ju? É isso. Pra quem não Perfeito. sabe, é o desenho Super Amigos dos anos 80, que eu assistia bastante. Isso, boa. Então, o Alexandre de Moraes, ele hoje disse não ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que ele, Alexandre de Moraes, deixe a investigação sobre exportação ilegal de madeira, de acordo com a denúncia feita pela Polícia Federal, com facilitações promovidas pelo atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi, aliás, todos se lembram, destacamos aqui bastante, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na semana passada, pedido feito, autorização dada pelo próprio Moraes. Ontem, Augusto Aras enviou um ofício ao presidente do Supremo, Luiz Fux, dizendo, numa petição direta, que essa operação da Polícia Federal deve ser redistribuída, entregue a um outro ministro. E aí ele dá duas opções, o Aras, ou por sorteio, ou indo diretamente para a ministra Carmen, que já é responsável por uma ação conexa. A denúncia daquele delegado, Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. E, naquele caso, a denúncia era de que Salles obstruiu a maior investigação ambiental e favoreceu quadrilhas de madeireiros. Essa foi a denúncia do delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Aliás, esse ex é porque, assim que a denúncia tornou-se pública, ele foi afastado, foi substituído na superintendência. Mas é um caso que foi para a Carmen, ela que lida com essa denúncia. O caso que está com Alexandre de Moraes é outro. Eles falam em exportação ilegal, sem qualquer autorização oficial, de madeira, extraída, manipulada e transportada ilegalmente, mandada para o exterior, porém descoberta no exterior. Inclusive, a denúncia que chegou ao Brasil saiu dos Estados Unidos, mas também há situações parecidas e denúncias parecidas vindas da Europa. Mas esse caso específico, o Alexandre de Moraes recebeu a denúncia da Polícia Federal, autorizou aquela batida policial, aquela busca e apreensão em endereços ligados ao Ricardo Salles. E aí o Aras saltou, indignado, dizendo que o correto, o adequado, seria que Alexandre de Moraes consultasse a PGR, entregasse a denúncia para a PGR, para que ela se manifestasse, dizendo: olha, é um caso sério, defendemos a investigação, olha, aqui não tem nada, isso aqui não passa de uma especulação, não há base para uma investigação oficial usando procuradores para isso. Desaconselho o Supremo a autorizar essa investigação, porque a PGR não decide, quem decide é o Judiciário. No caso, óbvio, a Suprema Corte. Então, o Aras reclamou disso, da ausência de consulta à PGR, a Procuradoria-Geral da República, e reclamou de Alexandre de Moraes ter tomado em suas mãos esta causa, dizendo que vê duas opções, ou sorteio ou entregar diretamente para
a Carmen, a ministra Carmen Lúcia. A dúvida que existe tanto na PGR quanto no próprio Supremo é como a operação aberta pela Polícia Federal após denúncia do governo dos Estados Unidos. A denúncia não partiu de um particular, de alguém que flagrou, nem mesmo da Polícia Ambiental dos Estados Unidos, ou de um procurador, ou do Judiciário, partiu do governo dos Estados Unidos, dizendo que madeira que não pode ser extraída e, portanto, não pode ser manipulada nem transportada, foi não apenas tudo isso, mas ainda contrabandeada. A denúncia é muito séria. E aí, eles querem saber como foi parar no Alexandre de Moraes. E, inclusive, uma provocação feita na PGR é de que não foi a Polícia Federal que escolheu Moraes para o caso, foi Moraes que escolheu a Polícia Federal. Isso é mais do que uma provocação, né? É uma denúncia paralela, em tom de anedota. O delegado Franco Perazzoni é o responsável pela operação que resultou em quebra de sigilos bancário e fiscal com autorização do Moraes, além de buscas em endereços residenciais e funcionais do ministro Ricardo Salles. A acusação é grave. E aí, no noticiário e em colunas, há a história de que circula de boca em boca contra o delegado e o ministro Alexandre de Moraes é de que eles teriam agido em comum acordo. Investiga e manda para mim. Faz a denúncia e manda para mim. E eu autorizo imediatamente uma investigação mais ampla. Isso é o que está, inclusive, em texto do Estadão assinado pela Eliane Cantanhede. Ela fala desse negócio que aí você não tem documento, não tem nada, né? Boca em boca, circula, tal. E essas anedotas também carregam uma denúncia, a de que Moraes quer atingir um alvo. Por outro lado, no Supremo Tribunal Federal, há uma certa preocupação com a atuação de Augusto Aras. Alguns ministros entendem que Aras age rapidamente quando se trata de uma ação contra um oponente do governo, alguém de oposição. E, por outro lado, procura negligenciar, impedir, desaconselhar ações contra pessoas que apoiam o governo ou ligadas diretamente ao governo. No caso, é mais do que ligada, mais do que apoia, é um ministro de Estado. É um ministro do governo Bolsonaro, o Ricardo Salles. Então, nessa história toda, e o Paulo Gustavo Maiorino, que é o diretor-geral da Polícia Federal, pensa a mesma coisa, que houve um atropelo da Procuradoria-Geral da República e um atropelo da Carmen, que Carmen e PGR teriam sido atropelados com o Alexandre de Moraes abraçando esta causa, esta denúncia, esse assunto. O Maiorino já havia encaminhado ao Supremo uma proposta de regulamentação, limitando a autonomia de delegados para iniciar investigações de ministros e outras autoridades com foro. Isso aqui é um vício nacional, né? Não, aí é gente grande, aí é da casta superior. Tecnicamente, qual é o argumento? É gente com foro no Supremo. Mas por que delegados não teriam autonomia para iniciar investigações de gente que tem foro no Supremo? Ou no STJ, caso de governadores?
Imaginemos quantas coisas não teriam sido descobertas se esse impedimento já houvesse. Anos atrás, meses atrás, quantos e quantos casos em nível estadual e em nível nacional só foram descobertos porque delegados corajosos, sem receio de retaliações, investigaram. Da mesma maneira, procuradores fizeram isso, fizeram a mesma coisa. Investigaram, mesmo cientes de que havia uma inevitável reação esperando por eles lá na frente, acompanhada de retaliações. Isso tem ocorrido na barba de todo mundo aí, hein? Reações e retaliações. Então, é lamentável que haja essa proposta enviada ao Supremo pelo diretor-geral da Polícia Federal, sugerindo a limitação da autonomia de delegados para que iniciem investigações de ministros e outras autoridades com foro. Porque aí é aquele negócio, o delegado, ao se deparar, ele está numa investigação lá de alguém que não tem foro. De repente, tem alguém com foro? Claro, qualquer decisão judicial só pode partir daquele foro. STJ, no caso de governador, secretários de Estado, Supremo, no caso do presidente da República, de ministros de Estado, de gente do próprio Supremo, de deputados, senadores. É preciso mandar para eles. A primeira instância tem de, para tudo, manda para o Supremo. É assim que funciona. Mas o delegado não pode ser impedido de entregar o caso ao juiz, que autorizou o que ele está investigando. De repente ele se depara com um tubarão, se depara com um sujeito da casta superior, que tem foro no Supremo, no STJ, aí ele chega para o juiz, agora você encaminha. E aí esperaremos autorização para continuarmos com a investigação. Só que essa autorização não pode ser do juiz de primeira instância. Tem de ser ou do Supremo ou do STJ, dependendo do caso. Muito bem. Limitar? O que vai significar isso? O sujeito vai ter, antes de falar com o juiz, ele vai se reportar à chefia da Polícia Federal. Posso tocar o barco? E aí entrarão elementos políticos. A Polícia Federal é uma polícia que trabalha diretamente com o Judiciário. Apenas administrativamente ela está ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, plano de carreira, salários, são assuntos do Ministério da Justiça. Porém, a atuação, as investigações, elas são feitas com o Judiciário. O Judiciário é que autoriza. Não tem de perguntar para ministro da Justiça se pode ou se não pode. Mas se tiver de perguntar para o diretor-geral da Polícia Federal, obviamente haverá uma reação política e uma resposta de acordo com interesses políticos. Mas, claro, aguardemos como o Supremo receberá isso. A questão é, essa segunda denúncia, que parte lá dos Estados Unidos, ela deve ser encaminhada a Carmen, como quer o Aras, que dá uma segunda opção, um sorteio. Ou ela deve ficar com o Alexandre de Moraes, que recebeu a denúncia. Quem decide? Fux, porque ele preside o Supremo. Caberá ao Luiz Fux dar a palavra final. Porque hoje o Moraes já disse, daqui não saio. Vou continuar com esse troço aqui sob meus cuidados. Esse pedido da PGR, para mim, não faz sentido. Ele não deve ser acolhido. Porém, a PGR não tem de enfiar o rabo entre as pernas, dada a resposta do Alexandre de Moraes. E já reagiu. Está levando o caso à presidência do Supremo, ou seja, Luiz Fux. O ofício de terça já foi para o Fux. E a apelação agora, é claro, para o próprio Fux.
Augusto Aras enfatizou o que ele considera violação ao princípio do juiz natural, que seria a ministra Carmen Lúcia, e alega que, além da competência prevista em lei, o juiz, ou nesse caso, o ministro do Supremo, deve ser imparcial, distante das motivações tanto do alvo quanto do promotor da ação. Ele avançou com seus argumentos. Ele está dizendo que há uma suspeição de parcialidade de Alexandre de Moraes no caso. É claro que muita gente grita: Alexandre de Moraes é tucano. Trabalhou com o governador Alckmin. Mas esse argumento não vai colar porque todos eles têm ali algum envolvimento político, não é? O Fachin, por exemplo, ele era, digamos, não ligado como militante, mas era ligado ao PT, inclusive diretamente ligado à causa ou às causas, quando jurídicas, quando judicializadas, do movimento Sem Terra. Barroso, da mesma maneira. O Gilmar era ligado a um governo tucano. Todo o seu caminho ali teve os desimpedimentos no caminho promovidos por Fernando Henrique Cardoso. Foi Fernando Henrique Cardoso quem o colocou na Advocacia Geral e, posteriormente, no Supremo Tribunal Federal, claro, aí com o aval do Senado. Né? O Marco Aurélio chegou por indicação de seu primo, Fernando Collor de Mello, Marco Aurélio Mello. E, de qualquer maneira, o anterior, já aposentado, Celso de Mello, por Sarney, aliás, por indicação do Saulo Ramos, que depois deu uma dura homérica no Celso de Mello e nunca mais falou com ele. Então, todos eles vêm de uma indicação. E alguns têm, no passado, tiveram, ou ainda têm, digamos, no íntimo, uma ligação com determinado partido, com determinado grupo político. Eles não vieram de Marte. É natural que tenham suas ligações políticas. Então, o argumento de que Moraes vem dos tucanos não é suficiente para levantar suspeição de parcialidade. É preciso algo mais. Digamos, uma desavença pessoal com Ricardo Salles. O interesse pessoal ou o interesse de amigos, interesse de parentes no assunto. Não parece haver nada disso. Então, provavelmente a discussão será meramente técnica. Tecnicamente, o Alexandre de Moraes poderia assumir essa história, poderia falar: vem cá, esse assunto é meu, entrega para mim. Ou deveria ficar com a Carmen Lúcia, porque ela já cuidava de assunto correlato. Não é o mesmo caso, o que também diminui o argumento ou a força do argumento do Procurador-Geral da República. São casos distintos. Um parte de uma denúncia direta do ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. O outro parte de uma denúncia feita por um outro governo, o governo dos Estados Unidos. A Polícia Federal investiga e vê indícios para ela claros de que aquela denúncia tem procedência, de que aquilo aconteceu, acusa ou denuncia o ministro e também o presidente, agora afastado por um tempo, por determinação de Moraes, do IBAMA, porque teriam facilitado essa operação. E quando Moraes determina quebra de sigilo, ele quer saber, inclusive, se alguém levou vantagem em facilitar essa ou aquela operação. Então o Fux deve analisar tecnicamente. Não. Tem razão, Aras, o caso é para Carmen. Não há nenhum problema em ficar com o Moraes. Não, o correto é um sorteio. Enfim, cabe a ele. É lamentável, aliás, que não haja uma clareza solar nesse tipo de coisa.
Isso aí devia ser automático. É assim, é assado. É sorteio. Vai para o ministro que já tem um caso correlato. Não, vai ser escolha do presidente do Supremo. Tem que estar claro. Não pode ficar na base da decisão. Aí o Fux vai falar, e agora, o que eu faço? Como o que eu faço? Isso tem que estar no papel. Eles têm de seguir normas. Mas, fora essa discussão, o mais para a sociedade brasileira é o caso em si. É o que aconteceu. O Ricardo Salles, ele publicamente defende o que ele chama de desburocratização da relação do poder público com os produtores, e ele entende que há muitas situações em que a corrupção acaba sendo incentivada, permitida, não é? O achaque, o paga senão eu multo, esse tipo de coisa. E também é um defensor de mudanças que, aliás, agora algumas foram aprovadas no Congresso, na legislação ambiental. Mas sempre dissemos aqui, naquele episódio do tá todo mundo olhando para a Covid, vamos passar a boiada? Vamos aproveitar e passar a boiada, que tá todo mundo olhando para lá? Dissemos aqui naquela época e repetimos. O Ricardo Salles não tem o papel de legislador. Ele pode, sim, propor mudanças na lei. Ele pode propor leis. Ele convence o presidente da República de que a ideia dele é muito boa e aí o governo envia ao Congresso. Ou então, convence um grupo de parlamentares a apresentarem e defenderem tal ideia. Isso faz parte do jogo. Se ele entende que a lei é ruim e defende a mudança na lei, são esses os caminhos. Que o governo, para o qual ele trabalha, apresente um projeto de lei, ou que parlamentares, convencidos de que suas ideias são as melhores, apresentem um projeto para ser votado no Congresso Nacional. O que não pode é querer driblar a lei. O que não pode é sugerir, tá todo mundo olhando para lá, passemos. Não pode. Não pode. É o Congresso que toma esse tipo de decisão. Muda a lei, não muda a lei, mantém a lei, aprimora a lei, substitui parte da lei, altera parte da lei. Isso é papel do Congresso. O governo pode sugerir, pode indicar, pode apresentar ideias, projetos, mas ao fim é o Congresso. E se houver, na lei aprovada, alguma dúvida sobre sua constitucionalidade, aí é assunto para o Supremo. Não para o ministro do Meio Ambiente. Ele pode ser um grande defensor de mudanças, mas ele não pode fazer as mudanças à revelia da lei. Ele não é pago para isso. Ninguém deu a ele autoridade para isso. Então, ele deve apresentar argumentos, dizer onde há problemas, sugerir mudanças, apresentar projetos para que haja mudanças, mas quem vai decidir se haverá mudança ou não é o Congresso. E não o Executivo, enquanto está todo mundo olhando para a Covid. Passemos a boiada. Isso não pode. Isso não pode. E são muitos os episódios em que quem está lá na lida está dizendo, olha, infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente está dificultando a fiscalização, está diminuindo a capacidade de fiscalização, está desautorizando operações. E aí? O ideal seria, como a denúncia é séria, se é ou não verdadeira, aí o judiciário é que deve estabelecer o caminho que leve a essa resposta. Tem culpa ou não tem culpa? Fez ou não fez? A denúncia é verídica, verdadeira ou é furada? Tudo isso o judiciário é que deve estabelecer, não o que a gente acha. Agora, o ideal seria o cara se afastar, pô. Né? Porque isso vira um constrangimento diário. É que no Brasil há tantas coisas, tantos constrangimentos.
de todos os lados, inclusive do Supremo, né? O Supremo que vira e mexe, toma decisões que são discutidas perante a Constituição, que são discutíveis, tendo como referência o texto constitucional, o Supremo. Um Congresso de nível lamentável. O Supremo no Congresso, então, esse é um constrangimento a mais, mas é um constrangimento e que vai crescer. O Bolsonaro não deu nenhum sinal de pedir uma licença, falar para o ministro, pede uma licença, ou falar para ele, meu amigo, não dá mais, muito obrigado, não dá nenhum sinal. Ele poderia tomar ele mesmo essa atitude, vou me licenciar, até que esse caso esteja esclarecido, não é? Por enquanto, de prático, o que aconteceu? O afastamento da instituição da Polícia Federal no Amazonas e o decidindo quem deve tocar o barco. É uma discussão válida. Que juiz deve tocar esse caso. Agora, o que não pode é daqui a 5 anos eles estarem discutindo a periferia do caso. Quem deve tocar, quem não deve tocar, onde é que vai ser discutido, onde é que não vai. É preciso responder à sociedade brasileira. Aconteceu ou não aconteceu o que a Polícia Federal está dizendo que aconteceu?